Bom dia de sábado. Muitas pessoas em casa, já comecem contando aí se vocês estão em casa. Eu estou sim aqui, quietinha essa semana. E hoje nós vamos conversar, pessoal, sobre qual é o papel da família na alfabetização. Olha a importância deste tema. Não só para este período que a gente está aí de quarentena, vivenciando mais a família em casa, mas a importância dessa temática de uma maneira geral. Então, se você ainda não convidou os pais que você conhece, que têm filhos em períodos de alfabetização, aí 5, 6, 7, 8 anos, chama eles logo para essa live. E eu vou chamar minha convidada, temos uma convidada aqui muito especial, que eu não tô conseguindo apertar, vamos ver... Ó, a gente tá numa briga com a internet essa semana, porque tem muita gente usando a internet. Bom dia para quem tá dando. Oi, Bruna, bom dia! Bom dia! Tudo bom, Clá? Seja bem-vinda! Obrigada! Há tempos Adorei. eu e a Bruna queremos fazer uma live, né? Acho que teve um Verdade. momento, o mundo estava esperando um momento apropriado. Exatamente. A Bruna Exatamente. é muito especial para ser convidada para essa live, porque eu não sou mãe. Então, às vezes é fácil falar, né? Mas tu já tens É. a experiência de mãe. Então, conta um pouquinho pra gente quem tu é. Teu... Eu sou mãe da Helena. A Helena tem 9 anos, vai fazer 10. E do Mateus e da Cecília. Eles são gêmeos e vão fazer 7 anos. Eu É, tenho 3 filhos. Pode falar, Clá. e o de 7 tá no segundo. Os de 7 estão no De segundo 7 já? estão no segundo ano já. Mas eles são aquelas crianças do segundo semestre, né? Então, eles Sim. são... eles têm o ritmo deles, né? E cada filha é diferente, a gente percebe. Então, por exemplo, a Cecília, principalmente, ela tá num período bem, assim... ela tá concretizando a aquisição do sistema de escrita, né? Agora, no Uhum. início do segundo ano. Então, Ótimo. eles vão entrar eventualmente aqui também, porque... Tem problema, a gente tá todo mundo em casa, tá todo mundo Exatamente. E nesse... eu sou também pedagoga, psicopedagoga, trabalhei em escola, em sala de aula, fui professora alfabetizadora durante muitos anos e fui coordenadora também de escola. Sim. E hoje em dia eu trabalho com o Ler o Mundo, que é um projeto de formação de leitores que eu e a Paula, minha sócia, a gente começou com formação de leitores para pais e mães, e aí depois a gente acabou entrando também na formação de professores. Então hoje em dia a gente tem esses dois braços. Então, E assim, tem onde um não... material muito rico, né, no teu site, aí no Instagram de vocês. Ainda não tive E contato com a Paula, mas eu vejo os posts dela e também são maravilhosos. E isso, para quem já me acompanha, porque a gente está no meu perfil, mas também vai estar aparecendo no teu isso é agora. bom também falar, porque vai entrar gente do meu, que aí você se apresenta, claro. Isso, é. E eu adoro o trabalho das meninas, é muito alinhado, então quem já me acompanha vai saber que a gente tem uma linha muito parecida aí, né, de trabalho. Por isso que estamos aqui para conversar sobre Exatamente, isso. Eu sou exatamente. pedagoga, então, para quem não me conhece, sou mestra em educação, professora também de sala de aula, do ciclo de alfabetização especialmente. Enfim, vamos lá, vamos falar. Então, ó, tem muita gente aí, 200 pessoas Nossa, eu tô super acordadinhas no... feliz. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, viu, Clá? Porque eu acho que quanto mais a gente puder ajudar as pessoas, né, melhor. É um Sim, assunto difícil, a gente está vivendo um momento muito difícil e eu tenho percebido as mães e os pais muito aflitos com sim, relação tu ao me papel disseste isso. deles. O papel deles em casa, né? O papel das famílias em casa, porque afinal de contas agora todo mundo precisa ficar em casa, né? Acho que antes de tudo a gente precisa ressaltar a importância disso, né? Socialmente muito importante, só que esse tempo de quarentena em casa traz muitas mudanças, né? Na rotina. E as crianças participam disso também, e a escola também. Então, a escola e a família estão passando por um momento aí de conversa. Não sei o que você está sentindo da parte dos professores que você tem conversado Sim, também. os professores, eles
estavam já desesperados quando as crianças foram para casa, porque as escolas, algumas escolas solicitaram que já no início enviassem atividades para as crianças. E as minhas alunas, que eu tenho os cursos online, que são a sua maioria, eu tenho 3 cursos que abrangem diferentes idades, mas a maioria é de alfabetização. E elas estavam, como é que a gente vai alfabetizar com protagonismo, com intervenção com as crianças em casa? E aí foi quando a gente ontem já liberou no site, eu sei que tu também liberou, então a gente já fica aí o aviso. Dicas do que se pode, 52 dicas do que as profs podem trabalhar, enviar para as famílias. Já tá lá liberado, tá gratuito no nosso clarissapereira.com.br, tá? Ó, já tem pergunta ali, ó, como alfabetizarmos à distância? É isso, eu acho que é um tema que é complexo demais, né? Porque a gente fala tanto da importância da intervenção do professor em sala de aula. Sim. Eu vejo eu assisto muito o seu conteúdo, claro, eu vejo que é muito alinhado, a gente pensa muito nisso, né? E aí, como que vai acontecer isso online? Eu acho que, assim, esse assunto dos professores, você vai abordar bastante, já tem abordado, né? O que a gente pode fazer nessa live é falar sobre o papel das famílias um pouco e, de repente, no final a gente fala um pouco também dos professores. O que você acha? Sim, pode ser. Vamos lá. E tá tudo alinhado, né? Tá tudo alinhado. Parceria família-escola. A parceria família-escola, isso é algo que a gente pode deixar para essa live de hoje. Não tem que acontecer só na quarentena. Exatamente. O que eu vi acontecer foi assim, de repente, um conteúdo que as pessoas até, assim, poucas pessoas se engajavam, sabe? O que as famílias têm que fazer? Não precisa fazer muita coisa. De repente, está todo mundo assim, vum! Percebeu? Exato. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. E, na verdade, a proposta que eu trago, né, no Ler o Mundo, eu e a Paulinha, é uma coisa, é uma proposta de participação dos pais que não é de substituir a escola, mas que é muito importante. E aí eu acho que agora, mais do que nunca, as famílias vão conseguir entender o que é isso e que tem relação, aí a gente fazendo uma relação com o conteúdo da escola, né? Que tem relação com esse contato com a diversidade de textos que existe no mundo. Se você quiser falar um pouco sobre isso também, claro, né? Que no processo de participação a gente acha que é muito importante, né? Que tem que andar junto, né? Com a questão de aprender o sistema de escrita, o contato com os textos. Exatamente, né? O sistema de escrita com o letramento. Então, eu penso assim, tem 2 coisas que a gente pode esclarecer. Eu já vi que tem mães aqui perguntando o que elas podem fazer em casa. Então, antes a gente precisa entender qual é o tempo de alfabetização. Então, acho importante a gente trazer isso nessa live. Número 1, qual é o tempo de alfabetização? E número 2, como a gente contribui para essa alfabetização, tanto professor quanto escola. Né? Então, falando de tempo de alfabetização, a gente já quebra um paradigma aqui, porque, segundo outros autores, mas a Magda é muito enfática no último livro dela, da alfabetização, a questão dos métodos, que ela diz que a gente se alfabetiza a vida inteira. Porque, por exemplo, às vezes a gente está aqui pensando numa palavra que a gente não sabe escrever, ou uma estrutura gramatical, ou certo gênero, né? A gente, dissertação de mestrado, não conhecia aquele gênero, eu tive que procurar outro. Mesmo, faz uma mais velha. Gente, me digam agora se vocês estão me ouvindo. Estamos aqui para conversar sobre qual é o papel da família na alfabetização. Infelizmente, antes a live deu uma travada. Tá tudo bem agora? O que tá acontecendo? A gente tá aqui brigando com a internet. A minha internet é o máximo de velocidade que pode existir nesse planeta, mas não tem jeito, tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo no Instagram, então eu penso que é uma questão do Instagram mesmo, tá? Vou chamar a Bruna de novo, vamos lá. São coisas que são um pouco incontroláveis. Vamos ver se a gente consegue resgatar as 300 pessoas que estavam aqui. Oi! Voltei. É a internet. E olha que a gente escolheu um horário para ter pouca gente fazendo, né? Menina, tá difícil. Ontem também eu no grupo do Face de noite, bem um pouco mais tarde, e também teve umas falhas.
Mas nós estávamos falando, a gente estava iniciando, na verdade, né? O que a gente perdeu foi as perguntas, mas aí elas vão colocando de novo. Isso. A gente vai retomando aos poucos. Você estava falando do tempo de alfabetização, né? O que a Magda Soares fala sobre o tempo de alfabetização, que é muito bacana. Exatamente, que ela já começa nos dizendo, então, para nós compreendermos isso e já tranquilizarmos os pais que estão nos ouvindo por esse tempo que eles estão em casa. O tempo de alfabetização a gente vai datar desde sempre, né? A gente pode dizer assim, desde a gestação, quando a gente conta uma história, quando a gente faz irem histórias lá, quando depois eles vão manipular livros, e quando a gente também é adulto e precisa trabalhar com determinada questão ortográfica ou trabalhar com determinado gênero textual. E nessa perspectiva, quando a gente enxerga a alfabetização assim, a gente vê que a alfabetização tem algumas facetas, que é quando a gente entra na questão de alfabetização e letramento. Então, não é só aquilo que tu estavas dizendo, né? Só o trabalho de ensinar A, B com A da Bá, enfim, uma decodificação leitora, que é o que vocês trazem muito, e eu também trago nas minhas falas. Não que isso não seja importante. Isso. Mas isso é uma coisa mais da escola, né? Dentro de um contexto, né? Exatamente. Travou de novo? Estão falando aí. Acho que não. Basta uma pessoa começar uma live que começa a travar. Então, aí a gente vai falar de alfabetização em contexto de letramento. E o que é uma alfabetização em contexto de letramento? Não dá para separar os dois. É simplesmente eu não pegar uma cartilha, vamos dar um exemplo assim, bem... acho que como tem muita mãe assistindo, acho que é legal a gente partir de exemplos bem concretos, claro. É pegar uma cartilha individual e aí num dia ensinar o A, e só o A. A de avião, A de abelha, A de amor. Isso, até porque posso fazer um parênteses que eu vejo as mães em casa falam, de repente falaram, eu vou ter que virar professora do meu filho. E aí o que elas fazem nessa ansiedade? Vão na internet e pegam arquivos de atividades, por exemplo, letra A, e aí baixa uma folha com a letra A e fica a criança fazendo a letra A. E aí, no fim das contas, o que as famílias podem fazer é muito diferente disso e até muito mais rico do que isso, né? Que é esse contato com os textos que existem no mundo, né? Que a gente fala os diferentes gêneros textuais. Até para situar quem não é da área, o que são esses gêneros textuais, né? No mundo existem diferentes textos que circulam em diferentes esferas, né, de comunicação. Então, por exemplo, eu e a Clarice agora a gente está fazendo uma live. Isso é um gênero, né, novo, mas é um gênero do discurso. Então, cada situação de comunicação, ela tem um gênero. Pode ser oral, pode ser escrito, misturado. Hoje em dia tem muita mistura de oral e escrito. Pode ser formal, pode ser informal. Exatamente. Só que isso a gente acha que é óbvio, mas não é óbvio. As crianças precisam aprender. E como que elas aprendem, né? Quais são os gêneros? Participando dessas situações de comunicação, né? Exato. Então, um dos grandes esforços das escolas é o de contextualizar, né, a alfabetização, trazendo essas situações de comunicação. Só que a gente em casa, né, as mães estão tão preocupadas com o que fazer, no fim das contas, se elas trouxerem essas situações, né, reais e usarem o máximo possível isso, né, no dia a dia, elas já vão estar, nossa, fazendo um trabalho que vale ouro no processo de alfabetização, né? Exatamente, e isso aconteceu com os teus filhos. Eu lembro de vídeos teus indo ao super e antes eles escrevendo o que já tinham comprar, o que já tinham comprado, o que era necessário. Então aí, um exemplo de gêneros, né, que circulam dentro da sala de aula. Olha a mania. Não, mas dentro de casa, dentro da família, é a lista do super. A lista já foi escrita, mas agora ela pode ser no celular, as crianças podem ter contato com isso. Então, já é um tipo, tá? Ou exatamente. Ou aquilo que a gente vai chamar para comer, às vezes nos aplicativos, enfim. Exatamente.
Exatamente. Por exemplo, eu vou fazer a mala, eu vou viajar, a gente vai fazer a mala. O que que eu faço? Eu faço a lista de roupas que eles vão precisar, e aí eu coloco a lista na parede e eles têm que pegar as roupas e colocar na mala, né? Ou seja, uma super situação de leitura, né? Que as crianças vão fazer, só que dentro de um contexto. E, de verdade, me ajuda muito, porque fazer 3 malas, Eu imagino. né? Não, Então, a e gente... é a realidade das famílias de hoje, né? Geralmente, porque tu trabalha, né? Não é só essa dedicação toda. Mas eu acho importante a gente colocar que tu não faz isso só porque tu é professora, mas tu tá fazendo que são práticas simples que a gente pode fazer, né? E às vezes as mães querem fazer questões que são mais complexas. Exato. E, na verdade, exatamente, o que faz parte do papel da família, né? O que a família pode fazer e o que a escola tem que fazer, né? As mães ficam nessa, vou virar professora, não vou virar professora? Não, eu acho que a mãe não tem que virar professora, né? Eu, particularmente, acredito muito na escola, né? Acho que... Também, por isso que estamos nessa live juntas. Então, meus filhos estão na escola desde muito pequenos. Eu coloquei a Helena na escola com 1 ano e o Mateus e a Cecília eu coloquei na escola com 10 meses. Então, eu acho a escola, o papel da escola é importantíssimo e o conteúdo que eu produzi sempre para pais e mães de formação de leitores nunca foi com o objetivo de substituir a escola. Pelo contrário, é de mostrar o que as famílias podem fazer, né, na formação leitora das crianças, que é muito importante o papel da família, mas exatamente diferenciando o que a família tem que fazer e o que a escola tem que fazer. E eu acho que nesse momento, né, como as crianças foram para dentro de casa, ninguém pode sair, e aí as escolas vão começar aos poucos. Isso a gente também vai abrir um parênteses, né, gente? Eu acho que as famílias têm que ter um pouco de paciência, porque as escolas têm que formatar um novo, não é um novo currículo, mas na verdade adaptar o currículo para um novo jeito de ensinar, né? Fala um pouco sobre isso também. Eu penso que a gente tem que... Eu ontem refleti muito sobre isso, essa semana, enfim, quando tudo aconteceu e quando eu vi os movimentos de envio online, enfim, para as famílias. Eu não sou contra online, nem tu, porque a gente trabalha com isso, né? A gente é um adulto e tal. Só que me fez refletir sobre algo muito filosófico que a gente tem que ir além para conseguir pensar fora da caixa, tá? Então vamos lá, isso que eu proponho agora nessa live, a gente está aqui de manhã para fazer isso. Quem inventou que o tempo de alfabetização é 200 dias letivos, tantas horas dentro de uma sala na escola? Isso é totalmente cultural. Isso é totalmente cultural. E aí a gente fica desesperado com o tempo, porque se a gente for pensar no pedagogo, na história da pedagogia, era aqueles que iam em casa ensinar. E aí era algo que se combinava, bom, não dava, mas indo além, né? Que se combinava, que vai ter. O que começou a acontecer culturalmente, economicamente? Vamos colocar todo mundo dentro de uma sala de aula para aprender igual do meu jeito. Fazer então, uma coisa... Vamos agilizar esse processo. Exatamente. E aí, a partir disso, como é que a gente vai ensinar todo mundo ao mesmo tempo? Porque antes alfabetizava um só. E como é que a gente vai ensinar todo mundo ao mesmo tempo, de determinada forma, com alguém lá na frente, e as crianças são meio tábula rasas e vão na história, né? Agora a gente... Espero que a gente já faça diferente. Então, pensando fora da caixa, eu quero falar isso para tranquilizar a mente e o coração dos pais, das famílias, mães, enfim, avós responsáveis que estão com essas crianças, de que... Por que essa ideia de acelerar? Meu Deus, ele não vai ler e escrever neste mês de março, neste mês de abril, ele estava indo tão bem. Ai. Exato. A alfabetização, ela é um processo. Ela é um processo. Assim como a gente... vamos pensar assim na atividade física, que também é tão importante para o nosso corpo. Né? Os trabalhos artísticos, os trabalhos sociais.
quantas coisas a gente pode resgatar nesse período que Exato. E outra coisa que a gente fica na cabeça é assim, achando que a criança ela só aprende quando ela está dentro da sala de aula. E na verdade, a criança ela não para de aprender nem um segundo. Na verdade, o ser humano, mas a criança então, que é tão curiosa, então, no fim das contas, as crianças, o tempo todo, tudo que elas estão fazendo, né, faz parte do processo de aprendizagem. Então, elas aprendem muito brincando, elas olham para o lado, às vezes, né, dentro de casa, você vai perceber que a criança está lá, nesse momento que ela está buscando o que fazer, ela vai olhar para o lado e vai ver um jornal que tem em casa, de repente ela nunca olhou para o jornal e ela vai querer saber o que é aquilo, vai se interessar por aquilo. Então, a gente ter um olhar, uma escuta maior para isso, né? Para o que está em volta da criança, para o que está no mundo da criança nesse momento, no mundo na família, né? Dentro de casa. E o que a gente tem ali que a gente pode explorar da melhor maneira possível, né? Então, por exemplo, os avós. As crianças não podem estar perto dos avós, né? E a gente sabe que hoje em dia os avós têm um papel muito importante na vida das crianças, ajudam muito, porque muitas mães, pais trabalham e os avós ficam com as crianças e agora não estão podendo ficar. Então, por que não você colocar a criança numa conversa de WhatsApp com os avós, né? E aí tem o áudio, mas de repente você fala para o avô, para a avó, escreve um textinho com letra de forma maiúscula, eu te amo, e bota uns emojis e começa uma conversa. Isso já é super rico, né? E tá ali na nossa frente, né? Uma coisa assim. Ou a criança pode escrever, como estão numa questão de risco, vamos fazer um cartaz, né? Uma classificação. E a gente colocou uma dessas ideias lá no site. Faz um cartaz de prevenção para algum idoso. E ela tira a foto e manda para todos que ela conhece, coloca no elevador do prédio. Isso. Fazer campanha comunitária. Isso até lá na plataforma, até lembrei agora, tem uma aula sobre isso, que é assim, o quanto que a gente engajar as crianças, né? No que está acontecendo no mundo, né? De um jeito adequado, né? À faixa etária, né? Ao que a criança pode, consegue, né? Entender, mas isso não significa que a gente vai deixar as crianças fora do assunto. Pelo contrário, a gente tem que engajá-los no jeito adequado e eles podem participar, fazendo, por exemplo, uma campanha comunitária, que é um gênero, né? É um gênero do discurso. Olha que aprendizagem maravilhosa que a criança vai estar fazendo dentro de uma situação super real, com um maior significado, né? Quer mais significado que isso? Então, se a gente tiver esse olhar, né, de escutar, de ver o que está acontecendo em volta e colocar as crianças para participar disso, pode ser maravilhoso. Famílias fazendo, eu vi, diários. Tá fazendo um diário nesse momento. Então, o que foi feito nesse dia que a gente está em casa? Escreve lá, coloca na pasta. É um momento de fazer isso. É um momento de resgatar fotos dos familiares. Isso, que não dá tempo de fazer no dia a dia, né? Que a gente faz. As fotos deles menores, de repente legendar essas fotos. É um outro tipo aí de gênero. É maravilhoso. Legendar, pensar nessa história dessa família. Aproveitar esse momento realmente em que, mas a gente vai trabalhar em casa, os pais, né? Bom, mas aí para essa desculpa a gente já arruma uma questão, que e o teu tempo de deslocamento, que era ir até o teu trabalho. Então aí, nesse momento, já dá para fazer alguma coisa. No fim das contas, assim, o trabalhar em casa, né? O home office, você faz, eu faço também. Ele é muito produtivo, né, em alguns sentidos, porque a gente tem muito foco, a gente está lá, não tem outras pessoas para conversar, a não sei que você faça uma ligação. Então, no fim das contas, se a gente conseguir aos poucos organizar o nosso tempo, porque também demora um tempo para a gente conseguir se organizar numa rotina. Mas a gente aos poucos pode conseguir organizar uma rotina de maneira que a gente vai reservar um tempo para essa relação com a criança, sabe? Lógico que eventualmente a criança vai ficar assistindo mais TV, porque os adultos precisam trabalhar, o tempo de telas vai estourar
e aqui em casa tem estourado. E eu, assim, por mais que eu não goste disso, tem hora que não dá, gente. Aqui, por exemplo, as crianças não podem nem descer para o playground, tá proibido. Então, eu tenho 3 crianças num espaço de 100 e poucos metros quadrados, direto. Então, chega uma hora que, assim, tem uma energia, tem uma coisa aí que a gente vai ter que lidar, né? Tô tentando... Envolver as crianças, a gente está falando em reservar tempo, mas envolver as crianças em atividades perfeitas. Então, assim, vai cozinhar, é um ótimo momento. A receita com os alunos para trabalhar matemática, as crianças, os filhos, trabalhar as quantidades, quantas... exatamente. Aí vai arrumar o roupeiro, né? Porque a gente vai inventar coisa para fazer. Coloca a criança para arrumar junto, contar quantas roupas tem lá. Contar pregador, ajuda, vamos passar os pregadores para pregar a roupa no varal. A gente traz as crianças para as atividades e envolve, né? E é ótimo isso. Você falou de receita, lá na plataforma do Ler o Mundo, ela tá toda gratuita, eu abri. Tem um módulo só sobre o mundo da culinária, receitas e tal. Inclusive, eu tenho PDF de receita com a receita em caixa alta, que já facilita muito. Olha só, tu tem um curso e tá gratuito. Tá todo gratuito, na verdade. Olha isso, aproveitem. Aproveitem. Eu abri a plataforma totalmente para esse momento. Então, quem quiser, lá tem muita ideia de coisa para fazer. Mas, assim, são todas ideias que tem por trás isso que a Clarissa estava falando, né? Que é o nosso conceito de alfabetização. Então, eu vou trazer o papel da família dentro dos contextos reais, né? De circulação da nossa língua e tal. Não é o objetivo substituir a escola. E é exatamente isso, acho que as famílias têm que tentar fazer, né? Porque quando a gente fala não substituir a escola, a gente quer, número 1, valorizar todos os profissionais que estão lá se dedicando e estudam para saber como a criança aprende a ler, como a criança aprende a escrever. E não é simples, né? Não é nem um pouco simples. Não é nem um pouco simples. Então, até a gente fala muito em valorização, em tempos aí, outubro, tá todos os pais sempre valorizando os professores, mas aí tem um grupo que quer alfabetizar em casa, que quer que a criança fique em casa, por não concordar em certos modos. Bom, tudo bem, eu respeito, acho que isso mostra que os pais têm que estar ativos na educação dos filhos. Mas também a gente tem que respeitar que quem está lá estudou, e se estuda e se aprimora, a gente espera, né? A gente espera, a gente sabe que tem muitas questões de formação aí no Brasil, na nossa área, que tem que melhorar, a gente faz o nosso papel. Exato. Mas esse é um ponto, a valorização dos profissionais. Mas o segundo ponto, que é importantíssimo para a alfabetização, é a socialização. A gente que acredita em... Nossa, pegando um ponto fundamental. Psicogenéticos da escrita, que vem da autora da Emília Ferreira, da Ana Teberoski, eu tenho certeza que tu também, né, acredita nisso, trabalha com isso. Estar entre os pares, estar entre aqueles que equilibrar e buscar, né, nos conceitos aí que a gente está falando de Piaget, e estarem, ou de Vygotsky, quando a gente fala da zona do desenvolvimento proximal. Então, estar entre os pares, olha só, as crianças, vamos pensar, quando as crianças brincam entre elas na pracinha, no parque, enfim, não é mais produtivo do que quando brincam sozinha? Imagina a aprendizagem da leitura e da escrita. E se tem um professor por trás, pensando naquela atividade que vai ser boa para aquele grupo, e como que eles vão trocar ali para que a aprendizagem seja o mais desafiadora possível? É um trabalho de uma complexidade absurda, né? E então, o profissional que trabalha desse jeito, né? O professor que trabalha desse jeito é uma pessoa extremamente qualificada, né? E isso é muito difícil de ser feito fora de uma escola, de uma formação muito bem feita, né? Muito bem pensada. Então, não é uma tarefa fácil de ser substituída, né?
Ela não pode ser substituída por um aplicativo, ela não pode ser substituída por... Enfim, trabalhar com as relações humanas, né? Com a aprendizagem, né? Dentro do contexto social é muito complexo. Envolve Quando olhar... a gente para pensar nessa quarentena, nos faz ver o que a gente passou agora, o que a gente está passando agora, algo que a gente fala há bastante tempo, que eu falo também há bastante tempo, a escola ainda é o único espaço social de interação que não morre. Não, Olha não, não, inclusive meus filhos, eles estão fazendo videoconferência com os amigos da classe. Hoje vai ter festa online. Porque na classe da Cecília tem 2 crianças que fazem aniversário, então 2 horas todo mundo. Olha que legal, gente. Todo mundo vai fazer cartaz, o quê? E aí todo mundo vai entrar online para fazer uma festa para essas crianças. Então todas as crianças que fizerem aniversário na quarentena vão ter uma festa online. Eu tenho também marcado hoje com 2 amigas da Helena e famílias jogo de bingo. Olha só. assim, é isso. Então, não é que a gente vai fazer o jogo online, não. A gente vai abrir o vídeo e uma família vai sortear, as outras vão estar com cartela e a gente vai jogar junto. E olha que atividade de matemática ótima, né? Perfeito. E dá para fazer com as letras também. Com as letras, né? Na plataforma tem PDF até de bingo de letras, se quiser. Lá no meu, no clarissapereira.com.br, no YouTube, um monte de vídeo de dicas de jogos, de atividades. Você também tem bingos de palavras, de rimas, não tem? Claro que eu vejo, um monte de coisa. Tem, tem tantos. Quem está inscrito eu também vou fazer agora o meu workshop online, o Semana da Alfabetização. Ele é totalmente gratuito. Toda essa semana vai ter lives, vão ter videoaulas, materiais complementares. Então, pais também estão convidados, as professoras. A gente estava falando ali da questão da importância da formação para se alfabetizar. Então, as professoras estão convidadas para se sentirem mais seguras ainda, aprenderem mais conceitos de alfabetização e letramento, só que tem que se inscrever. Então, vai no meu perfil ali no link da bio ou no meu stories para arrastar e se inscreva, porque já começa amanhã. Amanhã já sai o primeiro vídeo. Isso. A primeira aula, a gente vai chamar assim, videoaula, para poder estudar em casa também, aproveitar esse momento para estudar, né? Aí eu vou aproveitar que tu tá aqui, do Ler o Mundo, enfim, para as famílias aproveitarem esse momento também de leituras, deleite de leituras para o Brasil. Não, isso tudo na plataforma a gente fala super. Até quem quiser explorar mais tem os porquês de tudo isso, que a gente fala muito e tal, que aqui é uma live a gente vai passar mais rapidamente, mas quem quiser entender melhor isso, inclusive a Paula, minha sócia, ela é escritora. E lá na plataforma ela escreveu 10 histórias. Então, olha aí. Então, as famílias podem ler para leitura, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade. É lógico, né, gente? Livro em casa, a gente tem alguns, mas também não tem um monte de livros. E agora, eu sempre recomendei as pessoas irem em biblioteca. E agora isso não é recomendável, né? Então, como que vai acontecer essa leitura, né, em casa? Lógico, criança lê o mesmo livro muitas vezes, e isso é ótimo. Mas a gente pode aproveitar também, né, esses outros recursos para isso. Essa leitura... Vários canais do YouTube, da própria Brinkbook, Fafá Conta, Palavra Cantada, que dá para aproveitar nesse momento também. Isso, super dá. E as contadoras de história estão fazendo... Mas eu acho fazer uma ressalva importante aqui. Eu acho a contação de história maravilhosa. Acho que tem que acontecer na escola, em todos os lugares. Mas a leitura do texto escrito, do jeito que ele está, é muito importante também. Então, que a oralização, né, da linguagem escrita nas leituras compartilhadas. É você ler o texto exatamente como ele está escrito no papel. Isso é super rico para a criança e para o processo de alfabetização também. Então, vamos ler, além das contações de história, vamos ler, né? Fora o momento de afeto, que é a leitura em família, né? Essa leitura compartilhada, vamos ler os textos do jeito que eles estão no papel. Isso é super, super importante. Isso que tu tá ótimo, né? A diferença de contas, qualquer um, de leituras e de contação, até para
para essas questões de gênero e de formação de leitor, de prática de leitura. Então, enquanto o pai, a mãe, a avó, quem seja, mãe, enfim, está com um livro, que eu pedi lá para o meu marido trazer um para eu mostrar, mas é importantíssimo participar dessas questões de prática. Vamos ver, vamos esperar, aqui é ao vivo, tudo ao vivo, e ele demorou para ver. Ó, peguei uns livros aqui, tá? Ele pegou, ele escolheu. Vamos no que pegou. Mas no momento que a gente tem um livro em casa... Ai, eu amo esse. Esse é famoso, as minhas alunas conhecem. A gente pode mostrar, ó, papai e mãe que tá aí, independentemente da idade da criança, onde está o nome dos autores, onde está o nome do livro, porque aqui parece, até esse livro até parece que o título é o nome do autor, né? Então aqui até dá uma brincadeira, porque é Guilherme Augusto Araújo Fernandes, tá? Esse é um livro que fala de memória. Esse é um livro que é legal para trabalhar até nessa época, porque ele junta todas as memórias, tudo que ele guarda em relação à vida, né, das pessoas, enfim, para levar para Dona Antônia, que era uma idosa, uma velhinha. Essa questão dos idosos, esse livro pega, né, questões, nesse momento ele vai ser, nossa. Ele é lindo, eu não tinha me dado conta que para esse momento ele é tão bonito. Ah, mas eu acho que o acaso conspira, né, você viu? O acaso... Com certeza conspira. E as famílias explorarem os livros, né? De uma maneira tranquila, com bastante tempo, né? Isso que você está falando, de pegar o livro e de escolher o livro que quer ler, né? E levar em consideração também o olhar da criança. Tem os livros em casa, qual que a gente vai ler, por que que a gente vai ler, sobre o que fala esse livro, né? Então vamos fazer essa escolha. E a partir do momento que você faz a escolha, você explora, vê o nome do autor, do ilustrador, né? A editora também, porque às vezes a gente se identifica, né, com uma editora, sabe que gosta do tipo de livro que essa editora produz. E fazer essa leitura, uma leitura tranquila, uma leitura detida, que a criança possa mergulhar, né, na história, ouvindo e vendo também as ilustrações, porque muitos livros também existe uma conversa, né, entre o texto e a ilustração. Com certeza. E aí essa leitura é importante também, né, a leitura da imagem. Então, é uma leitura assim, muito rica, muito importante, que acontece muito na escola, mas que se a gente faz em casa também, nossa, isso é maravilhoso para a vida da criança e para o processo de alfabetização. É um sentimento de magia também, né? Exatamente. Vivenciar essa história com o livro. Porque o que eu falo bastante, e com certeza tu também fala, leitura é hábito. Leitura é hábito. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, mas eu não criei na minha vida o hábito de ler. Eu quero que essas pessoas aí me digam se são adultos leitores ou se não são. Porque para a gente formar crianças leitoras, a gente também tem que ser leitor. A gente tem que seja exemplo, né? Então, isso você pegou num ponto super importante, né? Acho que as famílias têm que se dar um tempo também de fazer as leituras que gostariam de fazer nesse tempo. E aí, as crianças vendo, né? O pai, a mãe lendo, vão se inspirar a ler também, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente cuidar da gente também, né? Às vezes a gente preocupa tanto com fazer coisas para as crianças, mas às vezes a criança te vê lendo, vai ser tão inspirador para ela que ela vai ter vontade de ler também. Aí depois você vai compartilhar uma leitura com ela. Se ela for mais velha, ela vai às vezes pegar. Isso acontece com a Helena aqui em casa. Eu às vezes sento para ler, ela olha, ela tá meio sem fazer nada, aí ela resolve pegar um livro também. O que ela tá fazendo? Ela tá me imitando, né? Eles imitam os adultos. Então, se a gente fizer essas coisas pra gente, né, junto com as crianças, na frente das crianças, a gente vai inspirá-las. E aí, isso para formação leitora é riquíssimo. Então, olha, qual o papel da família na alfabetização? Se você fizer isso, você vai contribuir muito mais do que se você ficar fazendo uma atividade mecânica com a criança, ou qualquer coisa assim, que a gente às vezes pega até a referência da educação tradicional que a gente teve, quando a gente não sabe o que fazer, não é? E aí os pais e as mães que foram alfabetizados de um jeito antigo e tradicional e cartilha acham que tem que fazer isso com as crianças, quando na verdade, se fizerem outras coisas, vão ajudar muito mais.
Exata, essa pegou um ponto muito importante, porque a alfabetização tem um vídeo meu no, eu liberei também no YouTube um vídeo meu que eu gravei para o Cri Cri Cri, aquele curso que a gente fez aula Ah, bônus, legal. como Eu ajudar meu assisti, é muito bom, muito bom. alimentação. E lá eu falo sobre compreensão leitora, sobre consciência fonológica, e eu começo o vídeo falando exatamente que a alfabetização é muito mais do que juntar letras. Porque eu posso, por exemplo, pegar esse livro que elas estão pedindo o nome, é Guilherme Augusto Araújo Fernandes, o título, tá, gente? É da Brink Book. Pegar esse livro e entrar na noia com o meu filho de querer cada uma dessas letras. Quando, na verdade, explorar este mundo dentro, explorar este mundo letrado é muito mais importante. Muito mais. Eu recebo mensagens de pais de 2, de 3 anos, de 1 ano eu já recebi. Perguntas de como podiam iniciar a alfabetização. Então, a resposta é essa: iniciar pelo letramento. O letramento não é o vilão da alfabetização, muito pelo contrário. É alfabetizar em contexto, se é que tu me entende, alfabetizar em contexto de letramento é importantíssimo, tá? E, Clá, só fazendo um último parênteses nesse assunto, a gente tem que tomar muito cuidado para não traumatizar as crianças nesse processo de leitura, cobrando coisas que vão além do que elas são capazes de fazer, e aí elas vão achar chato ler, né? Por que muita gente acha chato ler? Porque foi isso que foi feito na educação deles, na formação leitora, quando você era criança. Te fizeram ler em situações que não eram prazerosas, que não tinham significado. E aí você carregou essa memória, né? Essa memória fica dentro da gente. Então, se a gente fizer tudo direitinho, né? Leitura compartilhada, você lê, faz essa situação ser gostosa, enfim, tudo que a gente falou. Trazer o texto, traz o texto da receita, traz dentro de contexto. Lá na plataforma, a gente fala muito disso, tá tudo liberado. É só se cadastrar. Tem tudo mais aprofundado. Clarissa também tem esse vídeo maravilhoso, né? Depois a gente até podia organizar tudo isso, de repente, num post, fazer os links todos certos e a gente faz as indicações de tudo que a gente conversou aqui na live. E é isso, porque a gente também, muitas vezes nessa ansiedade, né? As mães, preciso ajudar, preciso fazer, e a escola não manda material, então vou fazer o que fizeram comigo. E aí você traz uma coisa que não necessariamente vai ser bacana, né? Então, eu acho que é esse cuidado. Vai trazendo, inclusive, didáticas, né? As professoras têm muito isso. Eu já vi muitas professoras que terminam o meu curso, que eu tenho curso CAP de alfabetização na prática, que diziam que eu não sabia o que fazer, então eu fazia o que já tinham feito comigo. Né? Porque realmente a faculdade, ela não... a gente não fica lá 4 anos falando só de alfabetização. E olha que seria bem bom se fosse isso. Não, eu não tive, eu tive acho que 6 meses e olhe lá. Tem muitas outras questões que têm que ser trabalhadas. Então, claro, ir se especializando nisso, estudando, aproveitando todo o material gratuito que a gente tem. Eu tenho bem focado para professores, tu tem para pais, o meu é para pais e mães, mas tem muito professor que aproveita também, né? Porque aproveitam o meu conteúdo, eu acho isso bacana. Isso é relação família-escola. Que existe um limite ali, né? No outro vídeo. Exatamente. Pai, porque a família tem que estar preocupada com a aprendizagem da criança, claro que tem que, mas é a parceria. Porque, por exemplo, mesmo nesse online, ou quando não está online, quando vai uma tarefa para casa, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de tema, não sei por que nenhum lugar chama de tema. Quando vai uma atividade, um para casa, como é que chama aí, São Paulo? Lição de casa. Lição de casa. Crianças em processo de alfabetização muitas vezes vão precisar de ajuda nessa lição, nessa tarefa. Claro. De parceria ali. Então não tá. Ficam naquela dúvida na alfabetização. Eu corrijo o que a criança escreveu ou eu não corrijo? Não corrijo. E aí sempre tem essa dúvida, né? Mas eu acho que é um... Boa você tá falando isso. Fala aí. Dessa questão da eu acho que
e tem uma coisa tão do caso a caso, né? As crianças sempre estão em etapas tão diferentes e cada etapa tem tanto as suas peculiaridades que é tão difícil falar sobre isso e que no fim das contas, então, se você tá na dúvida, deixa e leva para a escola, né? Não, né? Eu acho. Essa questão da lição, do dever e da correção mostra um pouco da mania do tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser perfeito. Então, a gente, como professora, a gente via crianças com bastante dificuldade na sala de aula, mas que os temas vinham um brinco. Quem é que está fazendo essa lição, esse dever? Este momento da criança ficar sozinha, com autonomia, fazer e depois a gente conseguir ver. E mesmo assim, eu falo muito para as minhas alunas, especialmente lá do programa Ortografia na Prática, que o nosso papel não é ser detetive dos erros dos alunos, supervisionar esses erros. O nosso papel é que o nosso aluno aprenda. Aprenda por que escreve daquele jeito. Corrigir se ele escreveu uma troca ortográfica. Não é o momento de fazer aquela correção. E especialmente no primeiro ano. Né? E que, inclusive, às vezes, os erros nessa fase, né, de construção, né, do sistema de escrita, na verdade, não são erros, né? Na verdade, é o raciocínio da criança avançando, né? E é que a gente não vai ficar aqui, como tem muitos pais e mães, não dá para ficar aqui explicando tanto, mas assim, a criança tem um processo de levantamento de hipótese, né? De conceitualização, reconceitualização, pensamento, que é muito importante dela conseguir passar por isso, né? De um jeito reflexivo. Só que aí ela vai, aos poucos, passando por etapas, né? E são complexas demais essas etapas. Esse processo é muito complexo. E às vezes a gente acha que a criança está faltando alguma coisa na escrita da criança, quando na verdade ela está colocando, né, letras a mais. Na verdade, não está faltando. Ela está colocando, porque ela está no processo dela. Isso não é erro, né? Na verdade, é construção do conhecimento. Muito. Por exemplo, vamos dar só um exemplo para os pais conseguirem entenderem. Tem profs aí. Uma criança que está num estágio que a gente chama silábico da escrita. Isso. E aí ela escreve pipoca. E ela põe o i, o o e o a. A professora está muito feliz. E o pai acha que ela esqueceu do p, que ela esqueceu do Nossa! e tá tudo errado. Quando ela põe o i, o o e o a, ela já entendeu o que é o... já está iniciando o que é o nosso sistema de escrita, que tem uma relação... Percebeu a pauta sonora, que tem uma pauta sonora, que o que eu falo corresponde ao que eu escrevo, né, no papel. Isso é um avanço gigantesco. Inclusive, é o grande pulo do gato, né, na alfabetização. Se todas as crianças chegassem nesse ponto, depois... Essa letra não é mais um desenho. Eu sei por que eu tô falando essa letra. Isso é importante a gente falar para professoras que estão aqui. A importância é fundamental nas reuniões com as famílias explicar tudo isso. Porque às vezes a gente pensa, os pais cobram, os pais não entendem porque eu não corrijo no caderno. Na primeira reunião, na segunda reunião, está segura do nosso trabalho, deixa claro na reunião, falar... No primeiro ano, né? No primeiro ano. Isso, no primeiro ano. Não é na educação... Não no G3. G3 aí deve ser jardim, né? 3 anos, Nem pensar. Lá você está trabalhando com consciência fonológica e letramento. Aqui falando de primeiro ano, aí sim, vocês vão explicar essas etapas. Primeiro, segundo ano. Exatamente. E aí, lida com essa ansiedade. Até nesse momento agora, de ajudar pra gente... As professoras podem gravar vídeos, tá? Também. Gravar áudios, criar um grupo no Facebook, para não lidar muito com o WhatsApp pessoal da professora, ter esse cuidado também, porque senão elas vão pirar. Não, o WhatsApp da professora... Não, e tem até... não sei se é tão fácil assim, mas a Helena, ela fez um grupo naquele Teams, sabe? Essas plataformas de trabalho em grupo e tal. E aí, lá... A gente falamos das plataformas nesse último artigo também, lá no site, que é o
o Google Classroom, tem o Google E Classroom. eles disponibilizaram tudo, tá tudo gratuito, né, agora. Essas plataformas estão todas. Aqui a Cecília tá aqui atrás, gente. Ótimo nosso papo. Vamos ver se elas têm perguntas? Isso. Eu vi uma aqui que tinham me perguntado como que entra na plataforma. O site é o www.leromundo.com.br. Aí, lá na minha bio, quem quiser depois entrar lá, tem todos os caminhos para entrar na plataforma. É só se cadastrar e aí já abre todo o conteúdo gratuito, tá? É só botar nome, e-mail no cadastro da plataforma, abre tudo. Cláudia, conteúdo. Qual o link para se inscrever no curso dessa maravilhosa prof? Pode ser tu, pode ser eu, enfim, mas os dois têm que se inscrever. Então, Semana da Alfabetização, o link, a gente não consegue colocar link aqui na live que vocês cliquem. Então, vocês vão lá nos nossos stories, arrastem para cima, ou mandem uma mensagem, ou para mim, ou para a Bruna. Isso, a gente super atende. Ela passa o link da plataforma, a gente trabalha em parceria. Mandar mensagem direta que eu respondo também. Isso, direto. Vai entrar na nossa carinha. Mais alguma pergunta? Quem é que tá aí? Dá um oi. A gente chegou a ter 400 e poucas pessoas, Clarissa, muito bom. Não, eu digo aí na tua casa, tô ouvindo. Cecília! Cecília, vem cá. Quer aparecer? Vem cá. Ela tá com vergonha. Ela quer que eu desligue. É bem leitora. Eles solicitam, né, gente? Mães sabem disso. As crianças querem a nossa presença e a gente precisa dar essa presença também, alternar os momentos de trabalho, né, que a gente tem com essa presença com as crianças. E que essa presença seja atividades bacanas, atividades que façam parte da vida, essas sugestões que a gente deu, né, Clá, até agora, né? Livros, histórias, situações de afeto e de leitura que façam parte da vida. Isso aí, ó, já junta tudo e já é maravilhoso. Ajuda demais, né? E vai ajudar demais. Vocês vão ver que no fim das contas as crianças vão aprender tanto, vão voltar para a escola. Verdade. Verdade. É especial para fazer isso. Porque quando ela está em casa, ela está convivendo com o ambiente dela em que ela mais está. Então, a gente aproveitar e potencializar isso vai ser muito bacana, tenho certeza. A gente pegar situações difíceis, né? Vamos fazer do limão uma limonada, né? No fim das contas, a ideia é essa. Para falar mais sobre métodos de alfabetização. Eu não vou falar mais porque não é o nosso foco aqui. Aí depois fica muito longo para quem está na reprise também. Mas você está com vídeo disso, né? Exato, vários. Semana da Alfabetização vai ter uma aula só sobre isso, sobre métodos, sobre história dos métodos. Ó, tô dando spoiler. Então, faça. Não, mas é isso mesmo. Se você já tem, né? Vamos aproveitar o conteúdo que tem, que é muito bacana. Alguém tá perguntando o teu Insta. O teu Insta é do Ler o Mundo, né? Onde tu faz os teus... @ler o mundo com underline entre. Então, @ler underline mundo. Certo. Obrigada, viu, Clá? Adorei a conversa. Gente, muito obrigada por todo mundo que estava aí. Obrigada por vocês que participaram, ficaram aí. Fiquei muito feliz com uma audiência tão grande. Fiquei muito, muito feliz. Obrigada, vocês que estão aí no sábado, né? Fazer mais. Isso, com certeza. Um beijo grande, querida. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau. Eu vou deixar a live salva, pessoal. Vocês podem ver por 24 horas. Depois eu coloco no meu canal do YouTube. Aí vocês aproveitem. Você falar no YouTube, que bom. Aí depois me passa o link que aí eu deixo salvo nos destaques para quem quiser assistir. Tá bom? Perfeito. Beijo. Beijo, tchau.